O milionário arrogante achava que podia intimidar qualquer pessoa, até que cruzou o olhar com uma garçonete destemida, firme, inabalável. Ele não disse mais nada. E o que aconteceu depois? Ninguém viu chegando. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marina Souza equilibrava a bandeja de champanhe com a mesma precisão que usava para equilibrar a própria vida. 3 empregos, 6 matérias na faculdade de Direito e uma determinação que não cabia dentro do uniforme preto e branco que vestia naquela noite. O salão do Hotel Cavalcante Imperial no Leblon estava repleto de executivos internos caros demais e mulheres em vestidos que custavam mais do que ela ganhava em 6 meses. Marina conhecia aquele mundo. Não porque pertencesse a ele, mas porque servia champanhe nele há 3 anos, sempre invisível, sempre ignorada. E ela preferia assim. Invisibilidade significava que ninguém a incomodava, que ela fazia seu trabalho, recebia o pagamento e ia embora. Mas aquela noite seria diferente. Ela só não sabia ainda. Marina estava recolhendo taças vazias perto da varanda quando ouviu a voz. Era o tipo de voz que ocupava espaço, que exigia atenção sem pedir. Grave, confiante, com aquela arrogância particular de quem nunca tinha ouvido um não que não pudesse comprar. Ela olhou na direção do som e viu um homem alto, de terno azul marinho impecável, cabelos escuros penteados para trás e uma postura que gritava propriedade. Ele estava cercado por um grupo de homens mais velhos que riam de algo que ele tinha dito. Riam alto demais, com aquela urgência de quem precisa agradar alguém poderoso. Felipe Cavalcante. Marina reconheceu o sobrenome estampado em tudo dentro daquele hotel e reconheceu o rosto das fotos nas revistas de negócios que ela lia na biblioteca da faculdade. Herdeiro do Império Hoteleiro Cavalcante, 32 anos, formado em administração em uma universidade americana, cara, e conhecido por ser implacável nos negócios e arrogante em tudo mais. Marina voltou sua atenção para as taças. Não tinha interesse em observar pessoas como ele. Já tinha visto muitos Felipes na vida, homens que achavam que dinheiro comprava respeito. Ela estava se afastando quando esbarrou em alguém. A bandeja balançou perigosamente, mas Marina conseguiu estabilizar antes que algo caísse. Quando olhou para cima, percebeu que tinha esbarrado em um dos homens do grupo de Felipe. O homem nem percebeu, continuou rindo da piada que Felipe tinha feito, mas Felipe percebeu. Ele olhou para Marina com aquele tipo de atenção que não era gentil, era avaliativa, como se estivesse calculando quanto ela valia. Marina ia se desculpar e seguir em frente, mas então Felipe falou. Ele disse algo para o grupo, algo que ela não ouviu completamente, mas que terminou com: esses garçons não sabem nem andar direito. Os homens ao redor riram e Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela podia ter ignorado, deveria ter ignorado, mas havia algo na forma desdenhosa, como ele tinha falado, na certeza de que ela não revidaria, que fez algo dentro dela se recusar a ficar quieta. Marina se virou e caminhou até o grupo. Ela parou a uma distância respeitosa, mas não submissa, e esperou até que Felipe notasse sua presença. Quando ele finalmente olhou para ela, havia uma mistura de surpresa e diversão em seus olhos, como se ela fosse um cachorro que tinha aprendido um truque novo. Marina respirou fundo e falou com uma calma que não sentia. Ela disse que tinha ouvido o comentário dele e que se ele tinha alguma reclamação sobre o serviço, poderia fazê-la diretamente com o gerente do evento, mas que falar dela como se ela não estivesse ali era no mínimo falta de educação. O silêncio que se seguiu foi denso. Os homens ao redor de Felipe ficaram imóveis, com expressões que oscilavam entre choque e constrangimento. Ninguém falava com Felipe Cavalcante daquele jeito. Ninguém que quisesse manter o emprego, pelo menos. Felipe olhou para Marina como se estivesse vendo algo raro, algo que não sabia que existia. Então ele sorriu.
Não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de alguém que tinha acabado de encontrar um novo brinquedo para quebrar. Felipe disse que ela tinha razão, que tinha sido indelicado, mas havia algo na forma como ele disse que deixava claro que não estava se desculpando de verdade. Ele perguntou o nome dela, e Marina hesitou. Dar o nome parecia dar a ele algum tipo de poder, mas recusar seria estranho demais. Ela disse Marina, apenas Marina, sem o sobrenome. Felipe repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o som dele, e então disse que esperava que ela fosse mais cuidadosa com as bandejas pelo resto da noite. Havia um tom de desafio ali, uma provocação clara. Marina assentiu, virou-se e saiu. Suas mãos tremiam enquanto carregava a bandeja de volta para a cozinha, mas não era de medo. Era raiva misturada com algo que ela não conseguia identificar. Adrenalina, talvez, ou a satisfação estranha de ter dito o que pensava para alguém que claramente não estava acostumado a ouvir verdades. Quando chegou na cozinha, Carla, outra garçonete que trabalhava com ela há 2 anos, a puxou pelo braço e perguntou se ela tinha enlouquecido. Carla tinha visto tudo de longe e estava pálida de preocupação. Marina tentou minimizar, disse que não tinha sido nada demais, mas Carla balançou a cabeça. Ela disse que aquele era Felipe Cavalcante, que ele era dono de metade dos hotéis de luxo do Rio e que tinha fama de ser vingativo com quem o desrespeitava. Marina sentiu o estômago apertar. Ela não podia perder aquele emprego. Precisava daquele dinheiro para pagar o aluguel da kitnet minúscula em Madureira onde morava, para pagar o material da faculdade, para enviar algo para a mãe no interior que estava doente. Mas o que estava feito, e Marina não era de se arrepender de ter defendido sua dignidade. O resto da noite passou em uma névoa de tensão. Marina evitava olhar na direção onde Felipe estava, mas sentia o peso do olhar dele em alguns momentos, como se ele estivesse observando, esperando que ela cometesse outro erro. Quando o evento finalmente terminou e os convidados começaram a ir embora, Marina ajudou a recolher as taças e a desarrumar as mesas com um alívio cansado. Ela estava guardando as bandejas quando o gerente do evento, Sr. Paulo, a chamou em seu pequeno escritório improvisado. Marina entrou com o coração acelerado. Sr. Paulo era um homem sério, mas justo, e ela sempre tinha tido um bom relacionamento com ele. Mas quando viu a expressão no rosto dele, soube que as coisas não estavam bem. Ele perguntou se ela tinha tido algum problema com um dos convidados, especificamente com Felipe Cavalcante. Marina confirmou, explicou o que tinha acontecido com cuidado, tentando não soar defensiva, mas também não omitindo a verdade. Sr. Paulo suspirou. Ele disse que Felipe tinha pedido para falar com ele, que tinha mencionado Marina especificamente. O coração dela afundou. Ela já estava se preparando para ouvir que estava demitida. Já estava calculando quanto tempo levaria para encontrar outro emprego, quando o Sr. Paulo disse algo que ela não esperava. Ele disse que Felipe tinha pedido para que Marina trabalhasse em todos os eventos futuros que ele estivesse presente. Não tinha sido um pedido, tinha sido uma exigência. Marina ficou confusa. Aquilo não fazia sentido, porque ele quereria que ela especificamente estivesse nos eventos dele. Sr. Paulo parecia tão confuso quanto ela, mas disse que não estava em posição de recusar o pedido de um Cavalcante. Ele perguntou se Marina tinha algum problema em trabalhar nos eventos com Felipe presente, e ela disse que não. O que mais ela poderia dizer? Recusar significaria perder não só aquele emprego, mas provavelmente qualquer chance de trabalhar em eventos de luxo no Rio novamente. Marina saiu do escritório com uma sensação estranha no peito. Ela deveria estar aliviada por não ter sido demitida, mas em vez disso, sentia como se tivesse acabado de entrar em um jogo cujas regras não conhecia. Felipe Cavalcante tinha visto ela se defender e, em vez de puni-la como todos esperavam, tinha garantido que ela estivesse presente sempre que ele estivesse. Era um movimento de poder. Ela sabia disso.
Era a forma dele de mostrar que tinha controle, que podia fazer o que quisesse com a vida dela. Mas Marina não era de se dobrar facilmente. Se Felipe achava que ia conseguir intimidá-la ou humilhá-la em eventos futuros, ele estava enganado. Ela tinha enfrentado coisas piores que homens arrogantes. Tinha crescido em uma comunidade onde respeito se conquistava, não se comprava. Tinha perdido o pai cedo e visto a mãe trabalhar até a exaustão para criar ela e os 2 irmãos mais novos. Tinha estudado em escola pública defasada e, mesmo assim, conseguido entrar na faculdade de Direito através de bolsa. Marina sabia lutar e, se Felipe queria uma luta, ela daria uma. Quando saiu do hotel naquela noite, já passava da meia-noite. As ruas do Leblon estavam tranquilas, iluminadas por postes modernos e lojas fechadas com vitrines caras. Marina esperou o ônibus que a levaria de volta para a Zona Norte e, enquanto esperava, pensou em Felipe. Pensou no sorriso arrogante dele, na forma como ele tinha olhado para ela, como se fosse um desafio interessante. Pensou em como ele tinha garantido que ela estivesse presente nos próximos eventos e se perguntou o que exatamente ele estava planejando. O ônibus chegou vazio e Marina se sentou perto da janela. Enquanto a cidade passava do lado de fora, transformando-se de prédios luxuosos em construções mais simples e ruas mais escuras, ela fez uma promessa para si mesma. Não importava o que Felipe Cavalcante tentasse fazer, ela não ia deixar ele tirar sua dignidade. Não ia baixar a cabeça. Não ia aceitar ser tratada como menos que qualquer outra pessoa naquele salão. E se ele achava que dinheiro e sobrenome eram suficientes para fazê-la se curvar, ele estava prestes a aprender uma lição que aparentemente ninguém tinha tido coragem de ensinar. Marina desceu do ônibus em Madureira e caminhou as 3 quadras até o prédio velho onde morava. Subiu os 4 lances de escada porque o elevador estava quebrado há meses, e quando entrou na kitnet, que chamava de casa, tirou o uniforme com cuidado e o pendurou para lavar no dia seguinte. Ela se olhou no espelho pequeno do banheiro e viu os olhos cansados, os cabelos ainda presos no rabo de cavalo apertado que o trabalho exigia, e a determinação que nunca tinha abandonado seu rosto, mesmo nos dias mais difíceis. Felipe Cavalcante não sabia com quem estava mexendo. E Marina estava curiosa, de uma forma perigosa e inesperada, para ver o que aconteceria quando ele descobrisse. O segundo encontro aconteceu 3 dias depois, em um evento ainda maior no mesmo hotel. Marina chegou 1 hora antes para ajudar na montagem, e dessa vez estava preparada. Ela sabia que Felipe estaria lá. Sabia que ele tinha garantido sua presença e passou os últimos 3 dias pensando em como lidar com qualquer provocação que viesse. Não ia perder a compostura, não ia dar a ele a satisfação de vê-la irritada ou intimidada. Ia fazer seu trabalho com excelência, como sempre fazia, e ignorar qualquer tentativa dele de tirar ela do sério. Mas Felipe Cavalcante não era do tipo que se deixava ignorar facilmente. Marina estava ajustando as toalhas das mesas quando sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou e encontrou Felipe parado a poucos passos de distância, sozinho dessa vez, sem o grupo de bajuladores que o cercava no evento anterior. Ele usava um terno cinza claro, que provavelmente custava mais do que o carro usado que ela sonhava em comprar um dia, e havia algo diferente em sua expressão. Não era exatamente hostilidade, mas também não era amigável. Era curiosidade, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava tentando resolver. Felipe perguntou se ela tinha descansado bem depois do último evento, e o tom dele era casual demais, estudado demais. Marina respondeu que sim, mantendo a voz profissional e a distância apropriada. Ela agradeceu por ele ter permitido que ela continuasse trabalhando ali, mesmo sabendo que o agradecimento era uma ironia mal disfarçada. Felipe captou a ironia. Ela viu nos olhos dele, e ele sorriu daquele jeito que não chegava aos olhos.
Ele disse que tinha pedido especificamente por ela, porque admirava profissionais que não tinham medo de defender sua posição. Disse que no mundo dele, todo mundo concordava com tudo que ele falava e que era refrescante encontrar alguém que não fingia gostar dele só porque ele assinava os cheques. Marina não soube como responder àquilo. Era um elogio? Era manipulação? Provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Felipe tinha a habilidade irritante de dizer coisas que soavam bem, mas que carregavam algo afiado por baixo. Marina disse que não estava interessada em jogos, que precisava daquele emprego e que se ele queria que ela fosse honesta, então seria honesta. Ela não gostava de como ele tratava as pessoas, não gostava da arrogância dele, mas ia fazer seu trabalho da melhor forma possível porque tinha responsabilidades. Disse tudo isso olhando direto nos olhos dele, sem desviar, sem recuar. E pela segunda vez, Felipe pareceu genuinamente surpreso. Então ele riu. Não foi uma risada de zombaria, mas de algo que parecia quase respeito. Felipe disse que ela era interessante e que ele raramente encontrava pessoas interessantes. Marina respondeu que ele deveria sair mais da bolha de luxo onde vivia, que o mundo estava cheio de pessoas interessantes. Ele só não prestava atenção nelas porque não usavam ternos caros. Felipe ficou quieto por um momento, e Marina pensou que talvez tivesse ido longe demais, que dessa vez ele realmente ia fazer algo para prejudicá-la. Mas então ele apenas acenou com a cabeça, como se estivesse concordando com algo que só ele entendia, e foi embora. O evento começou e Marina se manteve ocupada. Serviu drinks, recolheu pratos, sorriu educadamente para convidados que a tratavam como mobília. Mas durante toda a noite, ela sentia o olhar de Felipe em momentos aleatórios. Não era um olhar lascivo ou desrespeitoso, era algo diferente. Era como se ele estivesse estudando ela, tentando entender o que fazia ela funcionar. E Marina odiava ser observada daquele jeito, odiava a sensação de ser um projeto ou um experimento para alguém que claramente não tinha nada melhor para fazer. No meio da noite, enquanto Marina estava na varanda servindo champanhe para um grupo de mulheres elegantes, Felipe apareceu ao lado dela. Ele pegou uma taça da bandeja e bebeu um gole, e então fez um comentário sobre como o champanhe estava morno. As mulheres ao redor riram, achando graça, e Marina sentiu o sangue ferver. Ela verificou a temperatura da garrafa com o dorso da mão, como tinha aprendido, e disse com calma que o champanhe estava na temperatura adequada, entre 6 e 8 graus, exatamente como deveria estar para um espumante daquela qualidade. Felipe levantou uma sobrancelha, claramente não esperando que ela soubesse aquilo, muito menos que respondesse na frente das outras pessoas. Uma das mulheres comentou que Marina parecia saber mais sobre champanhe do que elas, e outra perguntou onde ela tinha aprendido aquilo. Marina explicou que fazia curso de sommelier aos sábados, que era uma habilidade útil para quem trabalhava em eventos de alto padrão. Era verdade. Marina aproveitava cada oportunidade de aprender algo novo, algo que pudesse eventualmente abrir portas melhores. Felipe não disse mais nada, apenas continuou bebendo o champanhe que tinha insistido estar morno, e Marina se afastou. Mas quando ela olhou para trás, alguns minutos depois, viu que ele ainda estava observando ela, e havia algo diferente em sua expressão agora. Não era mais apenas curiosidade, era algo que parecia quase respeito. Marina não tinha certeza, e não queria pensar muito sobre isso. Não podia se dar ao luxo de tentar decifrar um homem como Felipe Cavalcante. No final da noite, quando os convidados já tinham ido embora e a equipe estava limpando o salão, Carla se aproximou de Marina com uma expressão preocupada. Ela disse que tinha ouvido outras garçonetes comentando que Felipe tinha ficado a noite toda provocando Marina, e que isso não era normal. Carla tinha mais experiência naquele mundo. Tinha visto muitos homens ricos acharem que podiam fazer o que quisessem com funcionárias, e estava com medo de que Felipe estivesse fazendo algum tipo de jogo perigoso. Marina agradeceu a preocupação, mas disse que estava bem,
que podia cuidar de si mesma. E era verdade, ela podia. Tinha crescido tendo que se defender, tendo que ser mais forte e mais esperta que qualquer obstáculo que aparecesse no caminho. Felipe era apenas mais um obstáculo, só que esse usava terno italiano e tinha uma conta bancária que provavelmente tinha mais zeros do que Marina conseguia imaginar. Mas dinheiro não intimidava ela. Nunca tinha intimidado. Marina estava guardando o uniforme no armário quando o Sr. Paulo a chamou novamente. O coração dela apertou, pensando que talvez dessa vez fosse realmente a demissão. Mas quando entrou no escritório, viu uma expressão confusa no rosto dele. Ele disse que Felipe tinha deixado algo para ela, um envelope. Sr. Paulo parecia tão perdido quanto Marina se sentia. Ele entregou o envelope e disse que não sabia o que havia dentro, que Felipe tinha pedido para dar a ela no final da noite. Marina pegou o envelope com as mãos, tremendo levemente. Era pesado, de papel caro, com o brasão da família Cavalcante em relevo dourado. Ela abriu ali mesmo, na frente de Sr. Paulo, porque se fosse algo inapropriado, queria que houvesse uma testemunha. Dentro havia um cartão com uma única frase escrita à mão em caligrafia perfeita. Você tinha razão sobre o champanhe e sobre eu precisar sair da minha bolha. Felipe Cavalcante. E junto com o cartão havia um ingresso para uma degustação de vinhos em um dos restaurantes mais exclusivos do Rio, marcada para o próximo sábado. Marina ficou olhando para aquilo sem entender. Era um convite? Era uma provocação? Era uma forma dele tentar comprar o respeito dela? Sr. Paulo perguntou se estava tudo bem, e Marina apenas assentiu, guardou o envelope na bolsa e foi embora. No ônibus de volta para casa, ela tirou o cartão de novo e leu várias vezes, tentando decifrar a intenção por trás daquilo. Homens como Felipe não faziam nada sem uma razão, sem um objetivo. Mas qual era o objetivo ali? Humilhá-la? Seduzi-la? Ou seria possível que ele realmente tivesse prestado atenção no que ela disse? Quando chegou em casa, Marina jogou o cartão em cima da mesinha pequena da cozinha e tentou não pensar mais nisso. Tinha que estudar para uma prova de direito constitucional, tinha que lavar o uniforme, tinha que ligar para a mãe e ver como ela estava. Não tinha tempo para ficar analisando os jogos mentais de um milionário entediado. Mas mesmo enquanto estudava, o cartão ficava ali no canto da visão dela, e Marina se pegava pensando no que diria se decidisse ir àquela degustação, porque parte dela queria ir. Não pela degustação em si, embora fosse algo que ela adoraria em outras circunstâncias, mas porque queria entender o que Felipe estava tentando fazer. Queria olhar nos olhos dele em um ambiente neutro, sem a dinâmica de patrão e funcionária, e perguntar diretamente o que ele queria dela. Marina não gostava de jogar jogos que não entendia as regras, e Felipe estava definitivamente jogando alguma coisa. 3 dias se passaram. Marina trabalhou em 2 outros eventos, nenhum com Felipe presente, e o cartão continuou em cima da mesinha. Carla perguntou se ela ia aceitar o convite, e Marina disse que não, que seria loucura aceitar qualquer coisa de Felipe Cavalcante. Mas na quinta-feira à noite, quando Marina estava particularmente cansada de servir gente que a tratava como invisível, quando estava particularmente frustrada com a prova que tinha ido mal e com a conta de luz que tinha chegado mais alta do que esperava, ela olhou para aquele cartão e pensou, por que não? Por que não ir e deixar claro para Felipe que ela não era alguém que ele podia comprar ou manipular? Por que não aceitar uma experiência que ela nunca teria condições de pagar por conta própria e transformar aquilo em algo sob os termos dela, não dele? Marina tinha passado a vida inteira sendo prática, sendo responsável, recusando qualquer coisa que parecesse um atalho ou uma ajuda que viesse com condições. Mas talvez, só dessa vez, ela pudesse aceitar algo sem deixar que aquilo mudasse quem ela era. Na sexta-feira de manhã, Marina mandou uma mensagem para o número que estava no cartão. Foi breve, direta, sem rodeios.
Aceito o convite para a degustação, Marina Souza. A resposta veio 5 minutos depois, igualmente breve. Ótimo, sábado às 14 horas. Mando buscar você. Marina respondeu imediatamente. Não precisa. Tenho pernas e sei usar transporte público. Nos vemos lá. Houve uma pausa longa antes da próxima mensagem de Felipe. Como preferir. Marina guardou o telefone e sorriu. Já tinha estabelecido a primeira regra daquele encontro. Não ia aceitar nenhum tipo de favor dele que a colocasse em posição de dívida. Ia com as próprias pernas, nos próprios termos, e se Felipe tinha algum problema com isso, ele que lidasse. Porque Marina Souza não era uma mulher que se deixava levar por champanhe caro e convites para lugares exclusivos. Era uma mulher que sabia exatamente quem era e o que valia. E nenhum milionário arrogante ia mudar isso. O restaurante ficava em Ipanema, escondido em uma rua lateral onde turistas raramente entravam. Marina chegou 15 minutos adiantada porque sempre chegava adiantada. Era um hábito que tinha desenvolvido de tanto pegar ônibus que atrasavam e perder oportunidades por causa de minutos. Ela usava o único vestido que possuía, que não era uniforme de trabalho. Um vestido azul marinho simples que tinha comprado em brechó há 2 anos e que ainda estava em bom estado. Nada comparado com as roupas das mulheres que frequentavam lugares como aquele, mas era limpo, bem passado, e Marina usava com a dignidade de quem sabia que roupa não definia caráter. Ela esperou do lado de fora, observando o movimento da rua, e quando Felipe chegou exatamente no horário marcado, Marina percebeu que ele estava sozinho, sem motorista, sem seguranças, sem assistentes. Ele dirigia um carro que Marina não sabia o nome, mas que obviamente custava uma fortuna. E quando saiu e trancou as portas com aquele bip característico de carros caros, ela viu que ele usava calça jeans e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Era a primeira vez que Marina o via sem terno e ele parecia diferente. Mais jovem, menos intimidador, mais humano. Felipe a cumprimentou com um aceno de cabeça e perguntou se ela tinha tido problemas para chegar. Marina disse que não, que tinha pego 2 ônibus e depois tinha caminhado 10 minutos, mas que não tinha sido problema nenhum. Ela viu algo passar pelo rosto dele, talvez culpa, talvez desconforto, mas ele não comentou sobre ela ter recusado a oferta de buscá-la. Apenas abriu a porta do restaurante e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O interior era discreto, mas claramente caro, com mesas de madeira escura, iluminação baixa e uma adega de vidro que ocupava toda uma parede. Havia apenas 8 mesas, todas vazias, exceto 2, onde casais conversavam em voz baixa. O sommelier os recebeu com familiaridade, chamando Felipe pelo primeiro nome, e os levou até uma mesa perto da janela que dava para um pequeno jardim interno. Marina se sentou e aceitou o cardápio que o sommelier ofereceu, mas seus olhos foram direto para a carta de vinhos. Era extensa, com variedades que ela só tinha lido sobre em livros e sites especializados. Felipe pediu uma degustação de tintos do Vale do Loire, e Marina escolheu uma sequência de brancos da região de Borgonha. O sommelier pareceu impressionado com as escolhas dela, fez alguns comentários técnicos que Marina acompanhou com facilidade e Felipe ficou quieto apenas observando. Quando ficaram sozinhos esperando a primeira taça, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Marina não era de fazer conversas vazias e Felipe aparentemente também não sabia como começar. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Ela perguntou diretamente por que ele tinha convidado ela ali, o que exatamente ele queria com aquilo. Felipe a olhou nos olhos e Marina viu que ele apreciava a franqueza dela, mesmo que não soubesse exatamente como lidar com ela. Ele disse que não tinha certeza, que tinha sido um impulso. Disse que nos últimos dias tinha pensado no que Marina tinha dito sobre ele viver em uma bolha e que tinha percebido que ela estava certa. Que ele passava a vida inteira cercado de pessoas que concordavam com tudo o que ele dizia, que o bajulavam, que fingiam gostar dele porque queriam algo em troca.
Marina perguntou se ele achava que ela era diferente, e Felipe riu sem humor. Ele disse que Marina definitivamente era diferente, que ela não fingia gostar dele, que ela deixava bem claro que o achava arrogante e desagradável, e que, estranhamente, aquilo era refrescante. Marina não soube se aquilo era triste ou preocupante, que ele estivesse tão acostumado com falsidade que honestidade parecesse algo especial. Ela disse isso, e Felipe ficou sério. Ele concordou que era triste, mas que era a realidade dele. O sommelier trouxe as primeiras taças. Marina cheirou o vinho, girou suavemente na taça e provou com atenção, deixando o líquido passar pela língua lentamente antes de engolir. Era um chablis excepcional, com aquela mineralidade característica que ela adorava. Felipe observava cada movimento dela, com uma atenção que fazia Marina se sentir estranhamente exposta, mas ela não ia deixar aquilo a intimidar. Ela fez comentários sobre o vinho, sobre as notas que conseguia identificar, e Felipe ouviu sem interromper. Quando ele provou o próprio vinho, Marina percebeu que ele não tinha a mesma técnica dela, que apesar de frequentar lugares caros e beber vinhos de qualidade, ele não tinha o conhecimento profundo que ela estava desenvolvendo. Ela comentou sobre isso, sem malícia, mas com franqueza, e Felipe admitiu que nunca tinha prestado muita atenção nisso, que vinho para ele sempre tinha sido apenas parte do status, não algo para ser realmente apreciado. Marina balançou a cabeça e disse que ele estava desperdiçando uma das melhores coisas da vida. A conversa começou a fluir mais naturalmente depois disso. Felipe perguntou sobre o curso de sommelier e Marina contou como tinha descoberto o interesse por vinhos quando trabalhava em um evento onde um sommelier francês estava dando uma palestra. Ela tinha ficado fascinada pela forma como ele transformava aquele líquido em uma história, em arte, em ciência. Tinha começado a pesquisar por conta própria. Tinha guardado dinheiro durante 6 meses para pagar o primeiro módulo do curso. E agora estava no 3º módulo, aprendendo sobre harmonizações e regiões vinícolas. Felipe ouviu tudo com uma atenção que parecia genuína. E então fez uma pergunta que Marina não esperava. Ele perguntou por que ela trabalhava como garçonete se estava estudando direito e tinha tanto conhecimento sobre vinhos. Marina explicou que precisava de 3 empregos para pagar o aluguel, a faculdade, ajudar a mãe doente e os irmãos mais novos. Disse que trabalhava como garçonete em eventos, como atendente em uma loja de roupas 2 manhãs por semana e dava aulas particulares de inglês para crianças nas tardes de terça e quinta. Que suas semanas tinham 120 horas de trabalho e estudo e que não sobrava muito tempo para dormir, mas que ela não se importava porque cada dia a aproximava dos objetivos dela. Havia algo no rosto de Felipe que Marina não conseguiu identificar enquanto ela falava. Não era pena, ela não aceitaria pena. Era algo mais parecido com admiração, respeito. Ele perguntou quais eram os objetivos dela, e Marina disse sem hesitar. Queria se formar em direito, queria trabalhar com direitos trabalhistas, queria defender pessoas como ela, que eram exploradas e desrespeitadas todos os dias. Queria comprar uma casa simples para a mãe poder se aposentar em paz. Queria dar oportunidades melhores para os irmãos e queria, algum dia, ter um pequeno bar de vinhos onde pudesse ensinar outras pessoas a apreciarem aquilo que ela amava. Felipe ficou quieto por um longo momento depois que ela terminou de falar. Então ele disse algo que surpreendeu Marina. Ele disse que invejava ela. Marina quase riu da absurdidade daquilo. Como um homem que tinha tudo que dinheiro podia comprar, podia invejar uma garçonete que mal conseguia pagar as contas. Mas Felipe explicou. Disse que Marina sabia exatamente quem era, o que queria, e estava lutando ativamente por aquilo com convicção e propósito. Disse que ele tinha herdado um império. Tinha mais dinheiro do que saberia gastar em 10 vidas, mas não tinha ideia do que realmente queria, além de manter o que já tinha e não decepcionar o nome da família.
Marina disse que ele ainda podia descobrir que ter dinheiro não impedia ninguém de ter propósito. Felipe riu de forma amarga e disse que não era tão simples, que expectativas pesavam tanto quanto pobreza, só que de formas diferentes. Marina pensou sobre isso e admitiu que talvez ele tivesse razão, que ela não conhecia as prisões que vinham com privilégio. Mas disse também que pelo menos ele tinha opções, que podia escolher o tipo de prisão que queria viver, enquanto ela não tinha escolha sobre as circunstâncias em que tinha nascido. A degustação continuou e com cada vinho novo a conversa foi ficando mais profunda. Felipe contou sobre a pressão de ser o único herdeiro homem da família Cavalcante, sobre como tinha sido mandado para estudar nos Estados Unidos aos 15 anos e como tinha odiado cada minuto daquilo. Contou sobre o pai que nunca estava presente, sempre viajando, sempre expandindo o império, e sobre a mãe que tinha morrido de câncer quando ele tinha 20 anos. Disse que desde então tinha se tornado a versão de si mesmo que achava que todos esperavam, frio, calculista, implacável nos negócios. Marina ouviu sem julgar, e então disse algo que Felipe claramente não esperava. Ela disse que entendia construir paredes para se proteger, mas que em algum momento as paredes ficavam tão altas que prendiam a pessoa dentro tanto quanto mantinham os outros fora. Disse que ela mesma tinha feito isso por anos, que tinha se recusado a confiar em qualquer pessoa além da própria família, que tinha transformado a independência em uma armadura, mas que estava aprendendo aos poucos que deixar pessoas entrarem não significava fraqueza. Felipe perguntou quem tinha ensinado isso a ela, e Marina sorriu pela primeira vez naquela tarde de verdade, sem guardas ou defesas. Ela contou sobre Carla, a colega de trabalho que tinha insistido em ser amiga, mesmo quando Marina tentava manter distância. Sobre a professora de Direito do Trabalho, que tinha se tornado mentora e que acreditava em Marina quando ela mesma duvidava. Sobre o dono da loja de vinhos onde fazia o curso, que deixava ela experimentar garrafas caras quando não havia clientes e que dizia que ela tinha talento de verdade. Quando a degustação terminou e eles saíram do restaurante, o sol já estava começando a se pôr sobre o rio. Felipe ofereceu carona e dessa vez Marina aceitou. Não porque tinha mudado de opinião sobre manter distância, mas porque suas pernas estavam cansadas e ela ainda tinha que estudar quando chegasse em casa. No carro, enquanto Felipe dirigia pela orla de Ipanema, Marina olhou para as ondas batendo na areia e pensou em como aquela tarde tinha sido diferente do que esperava. Ela tinha ido preparada para mais provocações, para jogos de poder, para confirmar que Felipe era apenas mais um homem rico, achando que podia comprar o que quisesse. Mas o homem que tinha conversado com ela sobre vinhos e vulnerabilidade parecia diferente do que tinha tentado humilhá-la em público há uma semana. Marina não sabia se acreditava naquela versão dele, não sabia se era real ou apenas mais uma máscara, mas tinha que admitir que estava curiosa. Felipe a deixou em Madureira, e quando Marina saiu do carro, ele disse que gostaria de fazer aquilo de novo. Marina perguntou se ele tinha certeza, se não ia se cansar de sair da bolha dele toda vez. Felipe sorriu, e era um sorriso diferente dos que ela tinha visto antes. Era genuíno. Ele disse que talvez fosse bom para ele sair da bolha mais vezes. Marina não prometeu nada, apenas acenou e entrou no prédio, mas enquanto subia as escadas, ela se pegou sorrindo também. As 2 semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha que Marina não sabia como nomear. Felipe começou a aparecer nos eventos onde ela trabalhava, mas agora era diferente. Ele não provocava, não fazia comentários maldosos, apenas aparecia, pedia um drink da bandeja dela especificamente, trocavam algumas palavras e ele seguia. Eram interações breves, quase insignificantes para qualquer observador externo, mas Marina sentia o peso delas. Sentia a atenção dele mesmo, quando não estava olhando diretamente. Sentia a mudança no ar, quando ele entrava no salão. E o pior
era que ela começou a procurar por ele também. Começou a verificar a lista de convidados quando chegava nos eventos. Começou a escolher o lado do salão onde ficaria baseada, pensando em onde ele provavelmente estaria. Marina odiava isso. Odiava que ele estivesse ocupando espaço na cabeça dela, espaço que ela não tinha de sobra entre trabalho, faculdade e responsabilidades. Mas não conseguia parar. Carla percebeu. Ela puxou Marina para o canto da cozinha durante um evento e perguntou diretamente o que estava acontecendo entre ela e Felipe Cavalcante. Marina negou que estivesse acontecendo qualquer coisa, mas Carla não era boba. Ela disse que todo mundo estava comentando, que as outras garçonetes tinham notado como Felipe sempre pedia drinks da bandeja de Marina, como ele arrumava formas de ficar perto dela durante os eventos. E disse que Marina precisava ter cuidado, porque homens como Felipe não se interessavam por mulheres como elas, sem ter segundas intenções. Marina queria discordar, queria dizer que Carla estava errada, mas não podia, porque no fundo ela pensava a mesma coisa. O que exatamente Felipe queria com aquilo? Ele tinha demonstrado vulnerabilidade naquela tarde na degustação, tinha parecido genuíno, mas Marina conhecia histórias demais de mulheres que tinham acreditado em homens poderosos e tinham se ferrado. Ela não ia ser mais uma estatística, não ia deixar a cabeça virar por causa de atenção de alguém que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Mas então Felipe fez algo que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite e Marina estava dando aula particular de inglês para Lucas, um menino de 8 anos que morava no mesmo prédio que ela. Eles estavam praticando vocabulário quando a mãe de Lucas apareceu na porta com uma expressão preocupada. Ela disse que tinha acabado de receber uma ligação do hospital, que a mãe de Marina tinha passado mal e estava internada. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela pediu desculpas, cancelou a aula e correu para pegar o ônibus que a levaria até o hospital público em Bangu, onde a mãe estava. No ônibus, Marina tentou ligar para os irmãos, mas nenhum dos dois atendia. Tentou manter a calma, mas o medo estava apertando o peito dela de uma forma que mal conseguia respirar. A mãe tinha diabetes e pressão alta, e Marina sabia que qualquer emergência podia ser grave. Quando finalmente chegou no hospital, depois de quase 2 horas de viagem, descobriu que a mãe tinha tido um pico de pressão e estava sendo monitorada. Não era nada fatal, mas precisava ficar internada para observação. Marina ficou com ela até tarde da noite. A mãe estava fraca, mas consciente, e segurava a mão de Marina com uma força surpreendente. Ela se desculpou por ter assustado a filha. E Marina disse para não ser boba, que ela não tinha culpa de ficar doente. Mas a culpa que Marina sentia era real. Culpa por não poder pagar tratamento melhor, por não poder levar a mãe para médicos particulares, por não ter conseguido ainda mudar a vida delas de forma significativa, apesar de todos os esforços. Quando Marina finalmente saiu do hospital, já passava de meia-noite. Ela tinha perdido 2 turnos de trabalho, ia perder as aulas do dia seguinte na faculdade e ainda precisava voltar para Madureira. Estava esperando o ônibus quando o telefone tocou. Era um número desconhecido e Marina atendeu, pensando que podia ser do hospital, mas era Felipe. Ele perguntou se ela estava bem e Marina ficou confusa sobre como ele tinha conseguido o número dela, até lembrar que ela tinha mandado mensagem sobre a degustação. Felipe explicou que tinha ligado para o Sr. Paulo perguntando por que Marina não tinha aparecido no evento daquela noite e que Paulo tinha contado sobre a emergência da mãe dela. Marina não sabia se ficava irritada pela invasão de privacidade ou comovida pela preocupação. Antes que pudesse decidir, Felipe perguntou onde ela estava. Marina disse que estava voltando para a casa do hospital, que estava tudo bem agora, que a mãe ia ficar em observação, mas que não era nada grave. Felipe perguntou em qual hospital, e Marina hesitou antes de responder. Quando disse que era o Hospital Público de Bangu, houve um silêncio do outro lado da linha.
Então Felipe disse que ia buscá-la, que não era hora para ela estar pegando o ônibus sozinha. Marina ia recusar, ia dizer que não precisava de caridade, mas estava exausta demais para brigar. Ela deu o endereço e esperou. Felipe chegou 20 minutos depois. Ele saiu do carro e caminhou até onde Marina estava sentada no ponto de ônibus, e ela viu preocupação genuína no rosto dele. Ele não fez perguntas, não ofereceu palavras vazias de consolo. Apenas abriu a porta do carro para ela. Marina entrou e ficaram em silêncio durante os primeiros minutos da viagem. Foi Felipe quem finalmente falou, perguntando se a mãe dela estava realmente bem, se Marina precisava de alguma coisa. Marina disse que não precisava de nada, mas Felipe insistiu. Ele disse que conhecia médicos excelentes, que poderia conseguir uma consulta, que poderia ajudar com os custos do tratamento. E foi ali que Marina explodiu. Ela virou para ele e disse que não queria caridade, que não queria ser mais um projeto dele, mais uma forma dele se sentir bem consigo mesmo, ajudando os menos afortunados. Disse que tinha orgulho, que tinha dignidade e que não ia aceitar dinheiro dele, não importava quão desesperada estivesse. Felipe parou o carro no acostamento. Eles estavam em algum lugar entre Bangu e Madureira, e a rua estava vazia e escura. Ele se virou para Marina e havia algo nos olhos dele que ela não tinha visto antes. Era quase raiva, mas não direcionada a ela. Ele disse que não era sobre caridade, que não era sobre projeto, que ele se importava com ela e que ver ela sofrendo quando ele tinha recursos para ajudar era tortura. Disse que não estava oferecendo ajuda para se sentir bem. Estava oferecendo porque a ideia de Marina, perdendo a mãe por falta de dinheiro quando ele tinha tanto sobrando, era insuportável. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos. Ela disse que não podia aceitar, que não sabia como lidar com aquilo, que tinha medo do que aquilo significaria. Felipe perguntou o que ela achava que significaria. E Marina respondeu com a verdade crua, que ele ia esperar algo em troca, que ninguém dava nada de graça, especialmente homens como ele para mulheres como ela, que ela já tinha visto aquela história antes e sabia como terminava. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe respirou fundo e disse que entendia por que ela pensava aquilo, que provavelmente tinha razões de sobra, baseadas em experiências dela ou de pessoas próximas. Mas disse que ele não era aquelas pessoas, que não estava oferecendo ajuda, esperando nada além de que ela a aceitasse quando precisasse. Disse que se Marina não quisesse nada além de trabalho e distância profissional, ele respeitaria. Mas que pelo menos deixasse ele ajudar a mãe dela, sem condições, sem expectativas. Marina fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Ela estava cansada demais para continuar brigando, para continuar carregando tudo sozinha. E parte dela, uma parte pequena mas insistente, queria acreditar em Felipe. Queria acreditar que ele era diferente, que a conexão que tinham desenvolvido era real, e não apenas mais um jogo. Ela perguntou por que ele se importava, por que ela especificamente, o que tinha nela que fazia ele querer ajudar. Felipe ficou quieto por um longo momento e quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais suave, mais vulnerável. Ele disse que Marina era a primeira pessoa em anos que o tinha feito sentir algo além de tédio ou obrigação. Disse que ela o desafiava, o confrontava, o fazia questionar coisas que ele tinha aceitado como verdade absoluta a vida inteira. Disse que quando estava perto dela, ele se sentia mais real, mais vivo, menos como a caricatura de herdeiro que tinha se tornado. Marina não soube o que dizer. Parte dela queria acreditar, parte dela estava aterrorizada de acreditar. Ela limpou as lágrimas e disse que precisava pensar, que não podia tomar decisões importantes quando estava emocional e exausta. Felipe assentiu e voltou a dirigir. Quando chegaram em Madureira, ele insistiu em acompanhá-la até a porta do prédio, mesmo Marina dizendo que não era necessário.
Na porta, antes de Marina entrar, Felipe segurou a mão dela. Foi um toque leve, respeitoso, mas havia tanto naquele gesto simples que Marina sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. Ela podia continuar mantendo as paredes altas, protegendo a si mesma, recusando qualquer coisa que viesse de Felipe. Ou podia arriscar, podia confiar, podia ver onde aquilo levaria. Nenhuma das opções parecia segura. Felipe disse que ia mandar o contato de um médico de confiança para o telefone dela e que se Marina decidisse marcar uma consulta para a mãe, era só avisar que ele cuidaria dos custos. Disse que não esperava resposta imediata, que Marina podia levar o tempo que precisasse para decidir. E então ele se afastou, voltou para o carro e foi embora. Marina subiu as escadas em piloto automático. Quando entrou na kitnet, jogou a bolsa no sofá e se sentou no chão, encostada na parede. Ela estava dividida entre o orgulho que tinha construído a vida inteira e o cansaço de carregar tudo sozinha, entre o medo de confiar em Felipe e o desejo crescente de acreditar que talvez ele fosse diferente, entre a segurança da independência absoluta e o risco de deixar alguém ajudar. Ela pegou o telefone e viu que Felipe já tinha mandado a mensagem com o contato do médico. Havia também uma segunda mensagem. Não é fraqueza aceitar ajuda. É coragem reconhecer que às vezes precisamos de outras pessoas. Você me ensinou isso. Marina leu aquela mensagem várias vezes e algo dentro dela começou a ceder. Não completamente, não ainda, mas o suficiente para que ela guardasse o contato e considerasse a possibilidade de que talvez, só talvez, Felipe Cavalcante não fosse apenas mais um homem rico tentando comprar o que queria. Talvez ele fosse alguém tentando genuinamente fazer diferença na vida dela da única forma que sabia. Marina levou 3 dias para tomar a decisão. 3 dias vendo a mãe piorar aos poucos no hospital público. 3 dias ouvindo médicos sobrecarregados dizerem que estavam fazendo o possível, mas que faltavam recursos. 3 dias carregando o peso do orgulho contra a realidade da situação. No 3º dia, quando a mãe teve outro pico de pressão e os médicos disseram que precisavam de exames mais específicos, que demorariam semanas para serem agendados pelo sistema público, Marina pegou o telefone e ligou para o número que Felipe tinha enviado. A consulta foi marcada para o dia seguinte. Marina levou a mãe até uma clínica particular em Botafogo, um lugar com paredes brancas impecáveis e recepcionistas que tratavam todo mundo com a mesma gentileza, independente de classe social. O médico era cardiologista renomado, paciente e atencioso, e passou 2 horas examinando a mãe de Marina com um cuidado que ela nunca tinha visto no sistema público. Quando saíram de lá com receitas de medicamentos novos e um plano de tratamento detalhado, Marina sentiu um alívio tão grande que quase desabou ali mesmo. Mas junto com o alívio veio a consciência do que aquilo significava. Ela estava em dívida com Felipe. Não uma dívida financeira que pudesse pagar com trabalho, mas uma dívida emocional que não sabia como saldar. E Marina odiava dever qualquer coisa para qualquer pessoa, especialmente para alguém como Felipe, que já tinha tanto poder sobre a vida dela simplesmente por existir no mundo dele enquanto ela lutava no dela. Marina não tinha visto Felipe desde aquela noite em que ele a tinha buscado no hospital. Ele não tinha aparecido em nenhum dos eventos onde ela trabalhou nos últimos dias, e ela não sabia se sentia aliviada ou desapontada com a ausência dele. Tinha mandado uma mensagem agradecendo pela indicação do médico, mas não tinha mencionado que tinha marcado a consulta, que tinha aceitado a ajuda. Não sabia como dizer aquilo sem soar como se estivesse cedendo, como se estivesse concordando com algo além da ajuda médica. Mas Felipe apareceu no evento de sexta-feira. Marina o viu entrar no salão e sentiu o coração acelerar de uma forma que não podia mais negar ou ignorar. Ele usava terno preto. Estava acompanhado de 2 homens em ternos igualmente caros.
mas seus olhos procuraram Marina imediatamente. Quando encontrou ela do outro lado do salão, algo passou pelo rosto dele. Alívio, talvez, ou esperança. Marina terminou de servir a mesa onde estava e caminhou até a cozinha. Precisava de um momento para respirar, para organizar os pensamentos, para decidir o que ia dizer para ele. Mas Felipe a seguiu. Ele entrou na cozinha, algo que convidados nunca faziam, e alguns dos funcionários olharam surpresos, mas ninguém disse nada. Marina estava enchendo uma bandeja nova de canapés quando sentiu ele parar ao lado dela. Felipe perguntou em voz baixa se ela tinha recebido a mensagem dele sobre o médico. Marina disse que tinha levado a mãe, que o tratamento estava funcionando. Felipe perguntou se ela estava bem, não a mãe, ela. Marina finalmente olhou para ele e viu preocupação genuína naqueles olhos que tinham parecido tão arrogantes na primeira vez que se encontraram. Ela disse que estava confusa, que não sabia como se sentir sobre ter aceitado a ajuda dele, que estava tentando processar tudo. Felipe disse que entendia, mas que ela não precisava se sentir em dívida. Disse que ter ajudado a mãe dela não criava obrigação nenhuma entre eles. Marina quase riu da ingenuidade dele ou da tentativa de fazer parecer simples algo que não era. Ela disse que claro que criava obrigação, que atos tinham consequências, que ela não era mais livre para simplesmente cortar contato com ele agora que ele tinha feito algo tão significativo pela família dela. Foi então que Felipe fez algo que mudou tudo. Ele pegou a mão de Marina, ali mesmo na cozinha cheia de funcionários que fingiam não estar prestando atenção, mas que obviamente estavam. Ele disse que se Marina quisesse cortar contato, ela estava livre para fazer isso, que a ajuda médica não tinha condições anexadas, mas disse também que ele não queria que ela cortasse contato, que queria continuar conhecendo ela, que queria ver onde aquilo ia dar entre eles. E perguntou, com uma vulnerabilidade que Marina não esperava, se ela sentia o mesmo. Marina não respondeu imediatamente, porque a resposta era complicada demais para ser resumida em sim ou não. Ela sentia algo por Felipe, isso era inegável. Sentia a atração, sentia curiosidade, sentia uma conexão que não tinha com ninguém mais. Mas também sentia medo, medo de que aquilo não fosse real, de que fosse apenas fascinação temporária dele por alguém diferente do mundo dele. Medo de se machucar, de perder o foco dos próprios objetivos, de virar aquela mulher que abandonou os sonhos por causa de um homem. Marina disse tudo isso para Felipe, ali na cozinha, com a bandeja de canapés esquecida na mão, e funcionários tentando trabalhar ao redor deles. Disse que tinha medo, que não sabia se podia confiar naquilo, que vinha de um mundo onde nada era de graça e tudo tinha um preço. Felipe ouviu tudo sem interromper, e quando Marina terminou, ele fez algo que ela não esperava. Ele concordou com ela. Felipe disse que ela tinha razão em ter medo, que o histórico dele não inspirava confiança, que ele tinha sido arrogante e desrespeitoso, não só com ela, mas com muita gente ao longo da vida. Disse que não podia prometer que aquilo ia funcionar, que não sabia se era capaz de ser o tipo de homem que mereceria alguém como Marina. Mas disse que queria tentar, que ela tinha mudado algo nele, tinha feito ele questionar tudo, e que ele não queria voltar a ser quem era antes de conhecê-la. Marina sentiu algo se romper dentro dela. Era a resistência que tinha mantido desde o começo, a parede que tinha construído para se proteger. Ela colocou a bandeja de lado e olhou para Felipe com toda a honestidade que tinha. Disse que não sabia se isso ia dar certo, que eram de mundos muito diferentes, que as pessoas do mundo dele provavelmente iam julgar, que ela não ia mudar quem era para se encaixar. Mas disse também que estava cansada de carregar tudo sozinha, que estava cansada de ter tanto medo de confiar em alguém, que preferia ficar isolada. Felipe sorriu, e era aquele sorriso genuíno que Marina tinha visto apenas algumas vezes. O sorriso que transformava o rosto dele em algo menos intimidador e mais humano.
Ele disse que não queria que ela mudasse nada, que era exatamente quem ela era, que o tinha atraído desde o começo. Disse que ia lidar com as pessoas do mundo dele, que não precisava da aprovação delas para viver a própria vida. E disse que se Marina estivesse disposta a tentar, ele também estava. Marina assentiu devagar, e foi tudo que Felipe precisou. Ele puxou ela para um abraço ali mesmo na cozinha, na frente de todo mundo, e Marina se permitiu ficar ali por alguns segundos, sentindo o coração dele batendo acelerado contra o dela, sentindo o calor do corpo dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Quando se separaram, Carla estava parada na porta da cozinha com uma expressão que misturava choque e preocupação. Marina sabia que ia ter que explicar tudo para a amiga, que ia ter que lidar com os comentários das outras garçonetes, que provavelmente ia ter problemas com o Sr. Paulo por ter cenas pessoais no ambiente de trabalho. Mas naquele momento, nenhum daquilo parecia importante. Felipe voltou para o salão. E Marina passou o resto da noite servindo convidados, mas sentindo como se estivesse flutuando. Era estranho ter tomado aquela decisão. Estranho ter baixado as guardas. Estranho ter admitido que queria ver onde aquilo ia dar. Mas também era libertador de uma forma que ela não esperava. No final da noite, quando os convidados estavam indo embora, Felipe esperou Marina terminar o trabalho. Eles saíram juntos do hotel e dessa vez não tinha nada escondido ou ambíguo. Ele segurou a mão dela enquanto caminhavam até o carro e Marina deixou. Deixou porque tinha decidido tentar, tinha decidido confiar, tinha decidido que o risco valia a pena. No carro, Felipe perguntou se Marina queria jantar com ele. Algo simples, sem pressão. Marina disse que sim, mas que tinha que passar em casa primeiro para trocar de roupa e avisar a mãe que ia chegar tarde. Felipe dirigiu até Madureira e dessa vez não houve constrangimento quando ele parou na frente do prédio velho com a fachada descascada. Marina subiu, trocou o uniforme por calça jeans e blusa, avisou a mãe que já estava em casa e descansando e voltou para o carro. Eles foram para um boteco em Copacabana que Felipe disse que frequentava quando queria fugir dos restaurantes chiques. Era simples, com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis, mas a comida era boa e o ambiente era descontraído. Eles comeram pastel de carne e beberam cerveja gelada e conversaram sobre tudo e nada, sobre os planos dela para o futuro, sobre as dúvidas dele sobre seguir no comando do império da família, sobre música, sobre livros, sobre a vida. E ali, naquele boteco simples em Copacabana, comendo pastel e bebendo cerveja, Marina percebeu algo importante. Ela tinha passado tanto tempo achando que Felipe era de um mundo completamente diferente, que eles não tinham nada em comum, que qualquer coisa entre eles seria impossível. Mas sentada ali, vendo ele rir de uma piada boba que ela tinha feito, vendo ele relaxado e sem a máscara de herdeiro poderoso, ela percebeu que talvez não fossem tão diferentes assim. Talvez ambos fossem apenas pessoas tentando descobrir quem eram além dos papéis que o mundo tinha colocado neles. Quando Felipe a deixou em casa de madrugada, ele perguntou se podia vê-la de novo. Não em um evento, não como convidado e garçonete, mas como eles mesmos. Marina disse que sim. E quando ele beijou ela, suave e cuidadoso, como se tivesse medo de quebrar algo precioso, Marina beijou de volta. Beijou de volta e deixou que aquilo significasse o que significasse, sem medo, sem guardar, sem se proteger. As semanas seguintes testaram Marina e Felipe de formas que nenhum dos dois esperava. Não eram os desafios óbvios de diferença de classe ou dinheiro, mas os desafios sutis de aprender a confiar, de aprender a ser vulnerável, de aprender a construir algo real em meio a duas vidas completamente diferentes. Felipe começou a aparecer em Madureira sem avisar, trazendo café da manhã ou simplesmente querendo passar tempo com Marina entre os turnos de trabalho dela. Marina começou a conhecer partes da vida dele que iam além dos eventos luxuosos, os momentos onde ele tirava a máscara de herdeiro, e era apenas Felipe.
Mas foi em um sábado à tarde, 3 semanas depois daquele beijo no carro, que tudo mudou de verdade. Marina estava no curso de sommelier quando recebeu uma ligação de Carla. A voz da amiga estava tensa, urgente. Ela disse que Sr. Paulo queria falar com Marina, que era importante, que tinha a ver com Felipe. O coração de Marina afundou. Ela saiu da aula no meio, pegou o ônibus até o hotel e encontrou o Sr. Paulo no escritório com uma expressão grave. Ele explicou que tinha recebido uma reclamação formal. Uma das garçonetes veteranas, Rita, que trabalhava nos eventos há mais de 10 anos, tinha feito uma denúncia alegando que Marina estava recebendo tratamento preferencial por causa do relacionamento dela com Felipe Cavalcante. Rita dizia que Marina estava sendo escalada para os melhores eventos, recebendo as melhores gorjetas, e que isso era injusto para as outras funcionárias que não tinham conexões com convidados poderosos. Marina sentiu o sangue ferver. Ela não tinha pedido tratamento especial, não tinha pedido para ser escalada em eventos específicos. Aliás, tinha tentado manter distância profissional justamente para evitar esse tipo de situação. Sr. Paulo disse que acreditava nela, mas que precisava seguir protocolo, que precisava investigar a denúncia. E enquanto a investigação acontecia, Marina estava suspensa. Não demitida, apenas suspensa, mas sem trabalhar significava sem receber, e sem receber significava não conseguir pagar as contas. Marina saiu do hotel sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente o que ela tinha medo desde o começo, que se envolver com Felipe ia ter consequências, que ia complicar sua vida de formas que ela não podia prever. Ela estava andando pela calçada tentando processar tudo quando o telefone tocou. Era Felipe. Ele tinha descoberto sobre a suspensão, provavelmente através de algum contato no hotel, e queria saber se ela estava bem. Marina explodiu. Ela disse que não estava bem, que tinha sido suspensa por causa dele, que tinha avisado que aquilo ia acontecer, que pessoas como ela não podiam se dar ao luxo de ter relacionamentos complicados, porque cada erro custava muito mais caro. Felipe tentou acalmar ela, disse que ia resolver, que ia falar com o Sr. Paulo, que ia esclarecer que nunca tinha pedido tratamento especial para ela. Mas Marina disse que era exatamente esse o problema, que ele não podia resolver tudo com dinheiro ou influência, que ela precisava lutar as próprias batalhas. Felipe ficou quieto do outro lado da linha. Então, ele disse algo que surpreendeu Marina. Ele disse que ela tinha razão, que ele estava tentando consertar as coisas do jeito que sempre consertava, com poder e recursos, mas que isso não era o que Marina precisava. Perguntou o que ela queria dele, o que podia fazer que realmente ajudasse sem tirar dela a autonomia. Marina respirou fundo. Ela disse que queria que ele confiasse nela para resolver aquilo sozinha, mas que também queria que ele estivesse ali quando ela precisasse desabafar ou pedir conselho. Queria parceria, não salvação. Felipe concordou e Marina sentiu algo se acomodar no peito. Eles estavam aprendendo, estavam tropeçando, mas estavam aprendendo. Ela agradeceu e desligou, e então fez o que sempre fazia quando enfrentava problemas. Foi para a biblioteca da faculdade estudar direito do trabalho, porque se havia algo que Marina sabia bem, era seus direitos. E se Rita achava que ia usar aquela denúncia para prejudicá-la, estava muito enganada. Marina passou o final de semana preparando sua defesa. Juntou todos os comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses. Provou que suas gorjetas não eram maiores que as das outras garçonetes. Provou que tinha sido escalada para eventos diferentes, não apenas os que Felipe frequentava. Na segunda-feira de manhã, ela pediu uma reunião formal com o Sr. Paulo e apresentou tudo de forma organizada e profissional, como se estivesse defendendo um caso na frente de um juiz. Sr. Paulo ficou impressionado. Ele disse que a investigação tinha chegado às mesmas conclusões, que não havia evidência de tratamento preferencial e que Marina estava liberada para voltar ao trabalho.
mas disse também que entendia se ela quisesse procurar outro emprego, considerando a situação desconfortável com Rita. Marina agradeceu, mas disse que não ia sair, que tinha trabalhado duro demais para conquistar aquele espaço para deixar que fofoca ou inveja atirassem dele. Quando Marina saiu do escritório, encontrou Rita esperando no corredor. A mulher mais velha olhou para ela com uma mistura de raiva e respeito. Marina podia ter ignorado, podia ter seguido em frente sem dizer nada, mas decidiu enfrentar. Ela disse que entendia a frustração de Rita, que entendia que parecia injusto alguém mais nova receber a atenção de um convidado importante. Mas disse também que ela nunca tinha pedido aquilo, que tinha tentado manter profissionalismo e que não ia pedir desculpas por ter encontrado alguém que se importava com ela só porque aquilo incomodava outras pessoas. Rita não respondeu, apenas deu de ombros e foi embora. Mas Carla, que tinha observado tudo de longe, veio correndo e abraçou Marina. Ela disse que estava orgulhosa, que Marina tinha lidado com tudo da forma certa e que não importava o que as outras pensassem, ela sabia que Marina era íntegra. Marina agradeceu e pela primeira vez em dias sentiu que ia ficar tudo bem. Naquela noite, Marina tinha o último módulo do curso de sommelier. Era a prova final, onde ela precisaria identificar 6 vinhos diferentes às cegas e fazer harmonizações apropriadas. Ela estava nervosa, exausta da semana intensa, mas determinada. Quando chegou na escola, encontrou Felipe esperando do lado de fora. Ela não tinha contado para ele sobre a prova, mas ele tinha descoberto de alguma forma e tinha vindo apoiar. Marina sentiu os olhos marejarem. Felipe não tentou entrar, não tentou interferir, apenas disse que estaria ali quando ela terminasse, e aquilo significou mais para Marina do que qualquer ajuda financeira ou favor podia significar. Ela entrou, fez a prova e surpreendeu até a si mesma, identificando corretamente todos os 6 vinhos e fazendo harmonizações que o professor elogiou. Quando saiu com o certificado na mão, Felipe estava encostado no carro esperando, e o sorriso dele, quando viu a expressão de vitória no rosto dela, valia mais que qualquer coisa. Eles foram jantar para comemorar, não em lugar chique, mas no mesmo boteco de Copacabana onde tinham ido na primeira vez. Felipe pediu o melhor vinho da carta, que não era nem de longe o melhor que Marina já tinha provado, mas que naquela noite tinha gosto de conquista. Eles brindaram, e Felipe disse algo que fez o coração de Marina acelerar. Ele disse que tinha uma proposta para ela, mas que ela tinha total liberdade para recusar sem que aquilo mudasse nada entre eles. Marina ficou tensa, esperando que fosse algo sobre dinheiro ou ajuda que ela não tinha pedido. Mas Felipe explicou que estava abrindo um novo hotel da rede Cavalcante, um hotel boutique em Santa Teresa focado em experiências gastronômicas. Ele queria contratar uma sommelier para desenvolver a carta de vinhos e treinar a equipe. E queria que fosse Marina, não por causa do relacionamento deles, mas porque ela tinha provado ter conhecimento, paixão e visão. Disse que o salário seria competitivo, que ela teria autonomia total sobre as escolhas e que se ela quisesse pensar ou procurar outras opções, ele entenderia completamente. Marina ficou sem palavras. Aquilo era exatamente o tipo de oportunidade que ela sonhava, mas que achava que levaria anos para conquistar. E vinha de Felipe, o que tornava tudo mais complicado. Ela perguntou se ele estava fazendo aquilo por pena ou por culpa, e Felipe balançou a cabeça. Ele disse que estava fazendo porque precisava de alguém bom, e ela era boa. Disse que tinha consultado o professor dela, que tinha visto as notas dela, que tinha confiança no trabalho dela. E perguntou se Marina confiava nele o suficiente para acreditar nisso. Marina pensou por um longo momento. Meses atrás, ela teria recusado automaticamente, teria visto aquilo como caridade ou manipulação, mas ela tinha mudado.
Tinha aprendido que, às vezes, oportunidades vinham de lugares inesperados e que recusá-las por orgulho era tão tolo quanto aceitá-las sem questionar. Ela disse que aceitava, mas com uma condição. Queria contrato formal, com cláusulas claras, e queria que, se o relacionamento deles não desse certo, ela mantivesse o emprego baseado em mérito, não em pena. Felipe concordou imediatamente, e eles apertaram as mãos como parceiros de negócio antes de voltarem a ser namorados. Marina sentiu uma paz que não sentia há tempos. Ela tinha conseguido algo por conta própria, com ajuda sim, mas sem perder a essência de quem era. Tinha encontrado alguém que a desafiava e a apoiava na mesma medida. Tinha construído algo real, em meio a todas as complicações. Quando Felipe a deixou em casa naquela noite, Marina subiu as escadas e encontrou a mãe acordada esperando. A mulher estava melhor, o tratamento estava funcionando, e ela segurou as mãos da filha com força. Ela disse que estava orgulhosa, não porque Marina tinha encontrado um homem rico, mas porque tinha mantido a dignidade e os valores mesmo quando seria mais fácil ceder. Disse que Marina era mais forte que ela jamais seria e que merecia toda a felicidade que a vida pudesse dar. Marina abraçou a mãe e deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de cansaço, de alívio, de alegria, de gratidão. Tinha sido uma jornada difícil, tinha enfrentado preconceito, tinha lutado contra as próprias inseguranças, tinha arriscado se machucar. Mas tinha valido a pena. Cada momento tinha valido a pena. No dia seguinte, Marina acordou com uma mensagem de Felipe. Era uma foto dele no escritório, cercado de papéis e amostras de vinho, com uma legenda: "Preciso da minha especialista. Quando você pode começar?" Marina sorriu e respondeu: "Amanhã." E Felipe: "Obrigada por não ter desistido de mim quando eu estava tentando te afastar." A resposta dele veio rápida: "Impossível desistir da mulher mais teimosa e incrível que já conheci. Te vejo amanhã, parceira." Marina guardou o telefone e olhou ao redor da kitnet pequena que tinha sido seu lar por tanto tempo. Em breve, teria condições de se mudar para algo melhor, de dar mais conforto para a mãe, de ajudar os irmãos. Mas aquele lugar sempre seria especial, porque foi ali que ela tinha aprendido a ser forte, a lutar, a não baixar a cabeça para ninguém. E foi ali que tinha tomado a decisão de confiar, de arriscar, de deixar alguém entrar. Marina Souza, a garçonete destemida, que não se intimidava nem mesmo diante de um milionário arrogante, tinha encontrado algo que não sabia que estava procurando. Tinha encontrado parceria, tinha encontrado respeito, tinha encontrado amor que não exigia que ela fosse menos do que era. E Felipe Cavalcante, o homem que achava que podia intimidar qualquer um, tinha aprendido que algumas pessoas não só não se intimidavam, mas o transformavam em alguém melhor no processo. Era o começo de algo novo, algo assustador e emocionante ao mesmo tempo. Mas Marina nunca tinha tido medo de começar de novo, de enfrentar o desconhecido. E agora, pela primeira vez, não precisava enfrentar sozinha.